Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de uma forma diferente, mas não tão calorosa e, por outro lado, sempre muito aí motivada para conversar com vocês a respeito das questões que envolvem as pessoas com deficiência, porque estamos acometidos aí por essa necessidade, por essa imposição de isolamento social. A pandemia nos fez ter que reaprender e também a aprender, nos fez verificar o quanto nós temos capacidade em determinados pontos que sequer imaginávamos, porque foi a necessidade mesmo que nos foi imposta. Inclusive, essa forma de interação online é algo que, confesso a vocês, se não fosse a pandemia, para mim ainda seria algo completamente inimaginável. Mas temos que nos adequar, adaptar, aprimorar e, no fim, acaba dando certo. É uma maneira de estar próximo sem ter contato físico, porque nos é necessário assim nos portar. Eu gostaria, justamente pelo momento que nós estamos passando, que é desses desafios que envolvem essa nova adequação, essa nova forma de convivência mesmo, que abruptamente nos foi imposta, também, evidentemente, para nosso favor, né? Para nosso bem, mas é claro que isso nos fez pensar o quanto nós éramos habituados a estar em contato uns com os outros a todo momento. E chega a ser interessante a nossa capacidade de criação de métodos para atingir os nossos objetivos, para continuar praticando as nossas atividades. Mas e como que ficam determinadas categorias de pessoas que mesmo antes da pandemia já se deparavam com diversas circunstâncias que lhes impediam de praticar as suas atividades diárias? Nós estamos aqui falando das pessoas com deficiência, que são espécies, são categorias de pessoas enquadradas no sistema jurídico brasileiro como sendo minorias. Por que minorias? Porque são pessoas que ocupam um contingente numérico consideravelmente grande. Mas então haveria uma contraposição entre a atribuição do nome minoria com o que elas realmente significam no país? Nós temos um número de pessoas que são enquadradas como sendo pessoas com deficiência hoje no nosso país, nós vamos falar em âmbito nacional, que ele extrapola em muito o número de habitantes de alguns países menores. Essa quantidade numérica vem representar, vem justificar, melhor dizendo,
a preocupação da atenção com estas pessoas. Porque nós não estamos falando de uma, duas ou três pessoas, nós estamos falando de milhões de brasileiros que se enquadram como sendo pessoas com deficiência, essa deficiência sensorial, uma deficiência aí de locomoção, uma deficiência intelectual. E isso acomete diversas famílias. De repente, eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência na minha família, também nem conheço nenhuma, pois é. Mas isso não significa que você nunca terá e que nunca você mesmo não poderá vir a ser acometido por alguma doença, por algum acidente, que de uma hora para outra venha fazer com que você passe a ocupar essa relação de pessoas que tem aí nominado como sendo minoria no nosso país. As pessoas com deficiência, retomando então o tema aqui para o qual eu me propus estar falando um pouco hoje com vocês, está voltado à preocupação sempre, a todo momento, muito antes da pandemia, das dificuldades encontradas para que todas possam incluir-se na sociedade. Essa inclusão, ela está aí abrangida no aspecto educacional, para ter acesso a uma rede regular de ensino público, para ter acesso a um emprego, para ter acesso à saúde, incluídos aí tratamento médico, hospitalar, medicamentoso, terapêutico, fisioterápico, porque a saúde, ela é bastante ampla. Nós não podemos pensar em saúde de uma maneira que precisa ter uma consulta médica que atenda a pessoa com deficiência e os exames médicos. Isso é muito mais abrangente. Pois bem, esses direitos das pessoas com deficiência, eles estão aí abrangidos por diversas searas e muitas outras que sequer eu vou comentar aqui, porque senão fica bastante amplo, né? E não é nosso intento. Nós estamos também falando da inclusão das pessoas com deficiência no que diz respeito às barreiras arquitetônicas, para as pessoas com deficiência poderem se locomover nas ruas, para as pessoas com deficiência poderem ter acesso, livre acesso, a prédios, a estabelecimentos comerciais, escolares, prédios públicos e particulares. Porque nós temos diversas legislações que já vieram desde há muito tempo contemplar a exigência da adequação das construções para que elas se tornem, segundo as normas da ABNT, acessíveis. Essa acessibilidade diz respeito à viabilização na locomoção de pessoas, seja com cadeira de rodas, sejam para pessoas que tenham aí deficiência visual, seja para pessoas que têm baixa visão, seja para pessoas que se utilizam de muletas. Nós estamos mediante situações em que a preocupação voltada para as pessoas com deficiência data de muito tempo. E tendo como um marco histórico o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é também nominada Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, inserida no sistema jurídico brasileiro através da Lei 13.146 de 2015, com sua entrada em vigor de forma efetiva em janeiro de 2016. Então, nós estamos falando em mais de 4 anos de vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E como eu estudo bastante, né, a respeito desse assunto, eu tenho aí uma grande afeição pelo tema, tenho um grande interesse
em pesquisar. Já desenvolvi uma comparação a respeito disso, né, em alguns artigos, um livro, né, na atualização do livro que eu tenho sobre esse assunto, em que foi abordado justamente qual a diferença que trouxe o Estatuto da Pessoa com Deficiência na prática para as pessoas com deficiência. Será que trouxe? Será que, invertendo a pergunta, será que haveria necessidade de inserir no sistema jurídico brasileiro um estatuto para que então se pudesse afirmar categoricamente que as pessoas com deficiência tiveram uma preocupação legislativa, que houve uma preocupação legislativa em respeitar os direitos das pessoas com deficiência? Nós sabemos que não. E por que a gente afirma assim que não? Poxa, é muito interessante ter um estatuto da pessoa com deficiência, assim como nós temos o estatuto do índio, nós temos o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do idoso, porque todas estas são categorias de pessoas que se enquadram à nomenclatura minorias. E as pessoas com deficiência são outras espécies, é uma outra espécie de minorias, conforme eu acabei de comentar aqui com vocês, né? Mas a Constituição brasileira, a Constituição Federal de 1988, ela já se ocupa em diversos artigos de tratar de forma expressa da pessoa com deficiência. Muito embora lá a nomenclatura atribuída esteja já, né, desatualizada, porque lá na Constituição, na nossa Constituição de 88, adota-se o termo pessoa portadora de deficiência. E essa nominação já está desatualizada. Por que está desatualizada? Por conta aí da Convenção dos Direitos Humanos, em que veio, de que o Brasil é signatário, em que no preâmbulo dessa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já foi estabelecido lá, isso desde 2006, que a nomenclatura a ser atribuída seria pessoa com deficiência. Mas aí, para eliminar qualquer dúvida a respeito, o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio contemplar de forma taxativa pessoas com deficiência. Então, toda vez que nós nos reportarmos a esta categoria de pessoas, não vou chamá-las de pessoas com necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência. Puxa, mas pessoa portadora de deficiência é aquilo que a Constituição Federal utiliza, mas a Constituição Federal, nesse aspecto, está desatualizada. E por que chamar atenção para isso? Porque não é possível falar de direitos de uma categoria de pessoas se nós não nós não nos preocuparmos em chamá-las de forma correta. São pessoas com deficiência. Se as pessoas não portam deficiência, em um determinado momento deixam a deficiência de lado para fazer suas coisas e depois voltam a portá-la. Essas pessoas não são pessoas com necessidades especiais. Pessoas com necessidades especiais não são necessariamente pessoas com deficiência. Pessoas com necessidades especiais, uma pessoa que se utiliza aí de lentes oftalmológicas. Uma pessoa que usa óculos para descanso, vamos dizer assim, uma pessoa com deficiência. Não, ela não vem se enquadrar no conceito de pessoa com deficiência. A não ser quando se trata, evidentemente, de uma deficiência aí visual, de pessoas que têm uma baixa visão, né, os percentuais estabelecidos pela legislação que venha a ser considerado, venha a ser enquadrado como pessoa com deficiência. Mas não posso, então, considerar que pessoa com necessidades especiais seriam pessoas com deficiência. Não, por conta disso, está aí superada a utilização, o emprego desses termos e o correto, o adequado, o que deve ser empregado é pessoa com deficiência. Talvez hoje em dia se torne mais fácil se recordar por conta do nome do próprio estatuto. Nesse aspecto, o estatuto foi bastante aproveitável. Não estou desmerecendo-o jamais, e muito menos desmerecendo os autores do
projeto de lei, né? O senador Paulo Paim foi o que deu início à discussão, né, à temática que passou por anos e anos sob análise do Congresso Nacional, do Senado, depois da Câmara, para que se convergisse a respeito do tema e, enfim, desse origem ao que nós temos hoje, ao Estatuto em si. O que eu estou lançando aí uma reflexão é a respeito da transformação, ou melhor, existiu transformação, no que diz respeito à garantia de direitos das pessoas com deficiência após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Transformou, modificou, melhorou? É com um pesar que nós concluímos que não. Não é porque entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência que estas pessoas passaram a ter mais direitos ou porque seus direitos passaram a ser respeitados de uma maneira mais atenta, seja pelo poder público, seja pela sociedade de forma geral, seja pelas pessoas com que se convive, as pessoas com deficiência, sejam as pessoas da comunidade em geral, sejam família ou um desconhecido. Por quê? Falta muita conscientização a respeito. Faltam imposições de penalidades pecuniárias. Eu não consigo sugerir, e até gostaria muito, eu integro o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no município em que eu resido, e no qual eu sou procuradora do município, em Capão Bonito, e nas nossas reuniões com os nobres e queridos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, são várias as oportunidades em que conversamos a respeito e que acabamos tendo que concluir, eu pessoalmente entendo, que se não houver um prejuízo monetário, as pessoas não se sensibilizarão. É fato que, atualmente, nós nos deparamos com uma maior observância e respeito às vagas reservadas, vagas de estacionamento reservadas para pessoa com deficiência, diminuiu bastante o desrespeito das pessoas que não têm deficiência. Elas deixaram de estacionar nessas vagas reservadas. Tudo bem que muitos o fizeram por uma questão de respeito a essas pessoas, por entender a efetiva necessidade de se ter, de preservar essa vaga para quando uma pessoa com deficiência ali estiver, para que ela possa parar, ela possa ali deixar o seu veículo ou uma pessoa que esteja dirigindo esse veículo na qual a pessoa com deficiência estiver, para que ela tenha aí uma menor dificuldade para ter acesso ao local para o qual ela precisa se dirigir, se direcionar. Mas a maioria das pessoas deixam de estacionar nessas vagas, na verdade, porque elas não querem sofrer uma multa pecuniária por infração de trânsito, porque aí vai pesar no bolso. Isso é uma questão que, de fato, nos causa bastante preocupação e que nos faz
parar, pensar, refletir a respeito do papel que nós ocupamos na sociedade, que nós, pessoas, devemos estar atentas, porque nós podemos, de alguma maneira, fazer a diferença. A diferença com atitudes que são muito simples, muito singelas para nós todos, mas que para uma pessoa com deficiência, isso pode significar a transformação na capacidade dela praticar uma atividade. Toda essa introdução, a qual eu entendi necessária estar fazendo sobre esse assunto, era para adentrar no tema principal ao qual eu me propus, sobre essas restrições, essas privações que vieram a ser inseridas no nosso cotidiano. Todos nós sofremos, passamos a sofrer privações na nossa atividade diária por conta da pandemia. Mas e com relação às pessoas com deficiência? O que dizer, então, das pessoas com deficiência que antes desse período da pandemia já se viam envoltas com privações diárias para terem acesso aí à educação, para ter acesso à saúde, para ter direito a uma vaga de trabalho? Muito bem. Justamente com esse intuito é que eu trouxe essa reflexão. Porque alguns relatos nos são feitos, e nós nos deparamos aí com o noticiário na mídia a todo momento, a dificuldade que está sendo encontrada para que os estudantes consigam acompanhar os ensinamentos que lhes são transmitidos, as lições que lhes são transmitidas, através do método online. Que seja à distância, que seja de forma remota, ou a nomenclatura que se queira dar. Mas que tem que ser através de um celular, através do computador, de uma maneira que tem que ser à distância. Não tem jeito, que não é possível, né? Porque o isolamento social é um tema que tornou-se aí um ato de preservação da saúde pública e que cada um, desde que, na medida da sua possibilidade, que não saia e não se aglomere, porque estando dentro da sua casa, o contato que vem a ter apenas com seus familiares acaba aí, cientificamente falando, segundo relatos, né? Isso acaba reduzindo em demasia a possibilidade do contágio. E quando nós estamos mediante uma situação dessas, a educação, ela precisa continuar a existir, a transmissão de conhecimento aí pelos professores aos alunos precisa continuar existindo. Houve a necessidade de se readequar, de se transformar para que isso se tornasse viável, a continuidade na prática desses ensinamentos, difícil para professores e muito difícil também para os alunos. Falo isso com conhecimento de causa, porque também sou professora de nível superior, mas a dificuldade
foi muito grande para mim, muito grande para os meus alunos, e posso dizer que foi uma experiência que somente eu, em particular, só me atrevi a passar por isso porque não existia outra alternativa. Efetivamente, porque não tinha outra forma. Caso contrário, se fosse uma opção, realmente. Mas olha como o ser humano é infinitamente capaz. Porque os meus alunos, de alguma maneira, conseguiram assimilar. Nós, professores, eu e tantos outros, não estou falando só de mim, fizemos aí de um limão virar uma limonada, mas sem deixar de lado a questão de uma outra preocupação que diz respeito à acessibilidade a esses meios tecnológicos. Como ficam as pessoas com deficiência? Se as pessoas, entre aspas, normais e que não têm deficiência alguma, se essas pessoas enfrentam dificuldades para ter acesso, para acompanhar esses ensinamentos, imagina uma pessoa com deficiência. Porque uma pessoa com deficiência, eu estou aqui falando de uma pessoa que tem deficiência auditiva, de uma pessoa que tem deficiência visual, eu estou falando de diversas espécies de deficiência. Muitos materiais disponibilizados, eles não são adaptados a essas pessoas, para atender as necessidades dessas pessoas. Nesse período de pandemia, nós podemos, então, verificar com muita tristeza que aquilo que era difícil para as pessoas com deficiência agravou-se. Felizmente, existem preocupações com isso, existem, sim, meios que, num ou noutro lugar, acabam sendo adotados para que se possa amenizar essas dificuldades, se não é possível eliminá-las em absoluto, ao menos diminuir os obstáculos para se ter acesso efetivo. Nós estamos mediante uma situação em que, ao ler um artigo que eu achei muito interessante, inclusive, relatos de pessoas com deficiência que não estão ali enquadradas como sendo grupo de risco, como sendo aquelas pertencentes ao grupo de risco, que seriam contempladas por alguns benefícios aí das medidas de enfrentamento ao coronavírus. A pandemia foi declarada existente pela Organização Mundial de Saúde, declarada como sendo uma pandemia, no dia 11 de março de 2020, devido à constatação do surto que teria aí extravasado diversas divisas e adentrado em diversos países. Aliás, é justamente por isso que é pandemia e não seria uma epidemia, que a epidemia se restringe a regiões, a um país específico, um determinado período de tempo. Já a pandemia é porque é algo que transcende aí a órbita de nações, que infelizmente, é o que ocorreu aqui com o coronavírus. No dia 17 de março de 2020, foi identificada a primeira morte no Brasil por conta do coronavírus. A partir do dia 17 de março de 2020, medidas
abruptas precisaram ser adotadas pelos nossos governantes, impondo medidas de isolamento por parte da população. O comércio fechou, diversas atividades tiveram de ser suspensas para que se evitasse o contato entre pessoas. Porque ainda muito desconhecida a forma precisa da ocorrência do contágio, mas medidas precisaram ser adotadas para que não se colocasse maior número de pessoas sujeitos a essa situação absolutamente perigosa. Por que perigosa? Algumas pessoas, quando contraem vírus, inclusive, segundo alguns dados científicos divulgados, 80% dessas pessoas não desenvolvem nenhum sintoma, são absolutamente assintomáticas. 20% delas desenvolvem. E a maior parte está relacionada à dificuldade respiratória. Desses 20%, 5% acaba necessitando de uma intervenção para auxílio respiratório. Por conta disso, a necessidade dos respiradores e tudo mais que a gente ouve aí a todo momento. E o que dizer das pessoas com deficiência que justamente por conta da sua situação, elas já têm um comprometimento respiratório? O que dizer dessas pessoas? Neste momento em que nós estamos mediante uma situação de necessidade de isolamento. Essas pessoas, muitas delas, não têm como se isolar. Mas como é que seria? Por que elas não têm como se isolar? Muitas delas necessitam, para praticar atos de higiene, por exemplo, para se alimentar, necessitam de outras pessoas. E justamente estas pessoas com deficiência, que necessitam de outras para poder se alimentar, para poder praticar sua higiene, para tomar banho, para fazer as suas necessidades fisiológicas, que se faz por várias vezes, rotineiramente, como é que elas vão se isolar? Algumas pessoas com deficiência, conforme eu acabei de afirmar, elas não estão ali enquadradas no grupo de risco. Muito embora existiu já uma grande polêmica a respeito disso, em que as pessoas com deficiência em si, todas elas deveriam se enquadrar. Independente da posição favorável ou não, por que é que se defendeu que todas as pessoas com deficiência deveriam se enquadrar a grupo de risco? Porque algumas pessoas com deficiência, elas não têm dificuldade respiratória, elas não têm comprometimento respiratório em si. Entretanto, pode ser uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção e ela precisa de outra pessoa para poder levá-la de um lugar a outro, inclusive para suas necessidades fisiológicas. Essa pessoa obrigatoriamente depende de outra e necessariamente ela não tem como cumprir as medidas de isolamento social. Essa seria a justificativa, e exemplificando, dando um único exemplo aqui, da motivação de que todas essas pessoas deveriam estar enquadradas aí como sendo grupos de risco. Essas pessoas com deficiência, neste momento,
elas encontram dificuldades muito maiores que aquelas já encontradas anteriormente. Seja aí no aspecto educacional, conforme eu já comentei, seja no aspecto de acesso à saúde. E esse acesso à saúde, eu estou mencionando a questão de direito de ter uma consulta médica, porque essas pessoas, elas precisam de tratamentos periódicos. Muitas dessas deficiências, elas necessitam de um acompanhamento criterioso para que não haja uma evolução, um comprometimento maior da sua condição psicológica, física, sensorial. E por conta disso, nós sabemos que o número de profissionais da área da saúde que nesse momento estão voltados e de forma louvável, admirável, para as quais todos nós rendemos todos os elogios, sem dúvida nenhuma, mas é evidente que neste momento reduziu e muito a disponibilização de profissionais para atendimento àquelas outras pessoas, para situações outras que não aquelas específicas do coronavírus. Então, essas pessoas com deficiência que necessitam passar por consulta médica, muitas vezes elas não conseguem. E por que elas não conseguem? Porque não tem profissional à disposição. Mas para aquela pessoa, era imprescindível dar continuidade ao seu tratamento. E se vier a ocorrer essa interrupção, o seu estado de saúde poderá vir a ser comprometido. Notem que diversas outras restrições vieram a ser impostas às pessoas com deficiência por conta da pandemia. Já não eram poucas não eram poucas as restrições com as quais as pessoas com deficiência, antes da pandemia, antes, então, da declaração aí pela Organização Mundial de Saúde, em março desse ano, já eram grandiosas a quantidade de privações com as quais as pessoas com deficiência se deparavam. Após, tornou-se um número aí absurdo. Como considerar que essas pessoas possam, neste momento, ter uma possibilidade de acesso irrestrito ao atendimento educacional, acesso irrestrito à inclusão escolar, acesso irrestrito à consulta médica, ao tratamento médico, à realização de fisioterapias, porque essas são atividades, atuações que pessoas com deficiência precisam muitas vezes, 2, 3 vezes fisioterapia por semana. Isso significa necessariamente contato com outras pessoas. Notem como aquilo que para as pessoas que não têm deficiência, nesse momento, pode aparentar dificultoso, para uma pessoa que tem deficiência, sem dúvida nenhuma, é muito maior. É muito maior. É necessário, nesse momento, haver uma atenção psicológica dessas pessoas. Uma atenção da sociedade, uma atenção dos familiares, inclusive propostas governamentais que se atenham a esta peculiaridade. Porque se as pessoas, de forma geral,
estão se sentindo deprimidas, entristecidas por não poder ter contato com outras pessoas, por terem que redefinir as suas atividades diárias. Para as pessoas com deficiência, isso significa não apenas a dificuldade de contato social, mas muitas vezes o comprometimento do seu estado de saúde. E não é efetivamente porque a pessoa terá o vírus, ou será contagiado pelo vírus da Covid, mas simplesmente porque aquele seu estado de saúde existente antes de março de 2020 já era algo que requeria bastante atenção, já era complicado. Depois disso, se tornou muito mais. Eu gostaria de mencionar um projeto de lei que foi apresentado pelo Senado Federal e que tem como intuito estar estabelecendo a inclusão de informações sobre a condição de pessoa com deficiência na notificação compulsória de casos da Covid-19. Então, todas as notificações que forem remetidas, que tratam aí da Covid-19, haveria uma identificação da pessoa com deficiência, com o objetivo, evidentemente, de trazer ampliação aí e melhoria no atendimento dessas pessoas. O objetivo estabelecido lá no projeto de lei seria subsidiar e orientar o planejamento de políticas públicas que levem em conta as necessidades específicas desses segmentos populacionais frente a essa pandemia. Qual o foco principal? A proteção da sociedade. A questão da inclusão da pessoa com deficiência nesse momento de pandemia, ela acaba sendo transmutada a sua significância. Porque antes aquilo que nós nos preocupávamos em pensar, as pessoas com deficiência encontram nas ruas, ainda encontram nas ruas, barreiras arquitetônicas. Não conseguem se locomover, se deslocar de uma calçada até a outra, por conta da inexistência dos rebaixamentos, muito embora isso seja lei há bastante tempo, a exigência, né, dos rebaixamentos. A acessibilidade em transporte público, para disponibilização lá de adequação para cadeirantes. Hoje, nós estamos mediante uma situação em que as pessoas, de forma geral, não podem, não vamos dizer não podem, mas deveriam deixar de utilizar transporte público, se fosse possível. Se possível, é aconselhável que não se utilize, porque é um lugar em que há uma aglomeração de pessoas. E o que falar das pessoas com deficiência? Para elas, antes da existência da pandemia, elas já tinham dificuldades em transporte público, muitas vezes não tinha sequer a adaptação para elas. Por isso, a reflexão. As restrições que foram inseridas pela pandemia para as pessoas com deficiência, se elas já se encontravam mediante dificuldades, obstáculos para a prática de suas atividades diárias, após a pandemia, isso se dimensionou
de uma maneira absurda. A dificuldade está agravada por aquilo que já era considerado um obstáculo e que agora o problema que é geral não poupou as pessoas com deficiência. Volto a dizer, a preocupação com a questão de um acompanhamento psicológico das pessoas com deficiência neste momento é uma medida premente. É algo envolto a uma matéria de saúde pública. Evidentemente, muitas pessoas já estão atentas a isso, já estão sendo criados projetos, desenvolvidas pesquisas sobre o assunto e, de fato, é muito importante que isso se faça. Essa foi uma demonstração, uma reflexão sobre esse tema. Numa outra oportunidade estaremos falando um pouco mais. Foi um prazer estar com vocês. E, em havendo possibilidade, entrem em contato, trazendo questionamentos, sugestões, para que a gente possa aí estar aprimorando a nossa exposição, aprimorando a nossa pesquisa e, de repente, contribuindo para que haja uma conscientização, uma reflexão, porque muitas vezes esses são assuntos que não se para pensar. Mas essa é uma matéria respaldada em direito humano, o direito da pessoa existir de forma saudável, de forma digna, honrada. Era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Até logo.